Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais um resumo pós-rodada do nosso canal aqui, né? Onde eu vou fazer o resumo da 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2025. Nesse vídeo, falar um pouquinho aí dos confrontos, vou falar sobre resultados, vou comentar sobre a tabela, mais algumas coisinhas também desta mais uma rodada de competição, né? Como eu já disse, a última do primeiro turno do campeonato, né? Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso resumo pós-rodada, né? Essa rodada do Brasileirão começou no sábado e terminou na segunda-feira, no momento que eu gravo esse vídeo, obviamente, né, cara? E vamos lá então, né? Começar então nosso resumo. Começando então com o primeiro jogo da rodada, o primeiro jogo de sábado, dia 9 de agosto. Bragantino 1, Internacional 3. No confronto, o Internacional abre 3-0 no placar com gol de Ricardo Matias logo no começo do jogo. Gol de pênalti do Alan Patrick, não jogada na bola na mão do jogador do Bragantino. Alan Patrick converte a cobrança de pênalti. Com 1 minuto do segundo tempo, o Ricardo Matias faz o terceiro gol do Internacional. O Bragantino diminui com o gol do Isidro Pita, mas acabou que não adiantou, né, cara? Com esse resultado, então, o Bragantino sofre sua quinta derrota seguida no campeonato e chega ao seu sexto jogo sem vencer. Inclusive, a última vitória do Bragantino no campeonato segue sendo aquela bendita vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Parabéns! Parabéns a todos os envolvidos. Obviamente que eu me refiro aos jogadores do Corinthians, né? Obviamente. O Internacional, por sua vez, que tropeçou na rodada passada, perdeu o jogo passado contra o São Paulo, volta a vencer neste campeonato, né? Vamos lá então para o próximo confronto então da rodada. São Paulo 2, Vitória 0. O São Paulo que fez esse Vitória 0 numa boa, com o gol de Damião Bobadilha e Sabino, o zagueiro que por sinal aparece bem aqui no finalzinho do jogo. E com esse resultado, o São Paulo segue embalado, conquista sua quinta vitória seguida no campeonato, chega ao sexto jogo de invencibilidade e definitivamente entra na disputa pelo G6 do campeonato. O Vitória, por sua vez, volta a ser derrotado depois de algumas rodadas e chega ao seu quarto jogo sem vencer nesse campeonato. Inclusive, o Vitória segue bem próximo aí à zona de rebaixamento. Vamos lá então para o próximo confronto então da rodada. Flamengo 2, Mirassol 1. O Flamengo, que abriu 2-0 no jogo com gols de Léo Pereira e Gonzalo Plata. O Mirassol diminui com o gol do Gabriel, lei do ex, hein? Gabriel que passou pelo Flamengo lá da 2013, 2014, enfim. Ele também jogou no Bahia, jogou em outros clubes espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? O Flamengo, com esses resultados, chega ao seu quinto jogo de invencibilidade e segue líder do campeonato. O Mirassol, por sua vez, vinha de uma sequência extremamente positiva, vinha embalado no campeonato, vinha de 9 jogos de invencibilidade, realmente uma campanha histórica do Mirassol nesse campeonato, mas acabou que foi jogar contra o Flamengo, contra o líder do campeonato, fora de casa, e não teve jeito, né, cara? O Mirassol não aguentou o tranco e perdeu para o Flamengo no Maracanã. Mas olha, o Mirassol deu trabalho, viu? Mesmo perdendo o jogo, o Mirassol deu trabalho. E mesmo com essa derrota, ainda assim, cara, é uma campanha histórica. Uma campanha histórica do Mirassol em sua estreia na elite do futebol brasileiro. Vamos lá então, né, para o próximo confronto. Ah, uma coisa que eu gostaria de destacar também. O uniforme do Mirassol de jogo contra o Flamengo, hein? Homenagem ao Brasil de 70, né, cara? O Mirassol lançou seu uniforme em homenagem ao Brasil de 70, né? Todo mundo já tá ligado, todo mundo já sabe como é que é, né? E acabou que o Mirassol foi a campo com esse uniforme, por sinal, um uniforme. Que coisa linda, cara. Coisa linda esse uniforme. Não só pela homenagem, né? Mas o design em si da camisa, do uniforme, ó. Coisa linda. Coisa linda esse uniforme do Mirassol, tá? Coisa linda. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Fortaleza 0, Botafogo 5. Que chocolate, cara. Que chocolate do Botafogo dentro do Castelão pra cima do Fortaleza. Meu divino amado, que passeio, cara. Você tá doido, mano. Você tá doido, cara. O Botafogo, tivemos aí, tivemos tudo, cara. Tivemos 2 gols do Fernando Marçal, sim, o Marçal do
No lateral esquerdo, que nesse jogo atuou como zagueiro, diga-se de passagem, Arthur Cabral fez gol. Arthur Cabral, ex-jogador do Ceará, né? Que inclusive ficou famoso por aquela provocação que ele fez em homenagem, em uma referência, né, cara? Homenagem a referência aos 8 anos que o Fortaleza jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. Teve gol de David Ricardo, outro zagueiro do Botafogo. Matheus Martins voltando a fazer gol depois de um bom tempo. Enfim, cara, um amasso. Um amasso do Botafogo acima do Fortaleza, tá? Com esse resultado, o Fortaleza chega ao seu terceiro jogo sem vencer no campeonato e segue na zona de rebaixamento, diga-se de passagem. O Botafogo, por sua vez, volta a vencer no campeonato depois de perder o jogo passado contra o Cruzeiro e volta para o G6 do campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto, o último jogo de sábado. E olha, isso aqui é puro suco de entretenimento, tá? Bahia 3, Fluminense 3. Simplesmente um jogaço de bola na Arena Fonte Nova. Mano, que jogaço, cara. Que jogo de bola. Mano, isso aqui foi puro suco. Isso aqui que vocês estão vendo foi puro suco de entretenimento, cara. Suco de entretenimento. Com toda a certeza do mundo, cara. Mano, vamos lá. O Fluminense jogou com o time meio reserva, né? Quando jogou a Sul-Americana. Meio reserva não, né? Mas o time meio modificado. Abriu o placar logo com 9 minutos de jogo, com o gol do Germancano. Bernal, jogador do Fluminense, fez gol contra. Bahia conseguiu empatar. O Bahia, pouco tempo depois, vira o jogo com Everton Ribeiro. Aí vem o segundo tempo, Germancano empata de novo para o Fluminense. Nonato vira para o Fluminense, mas ali no finalzinho, Luciano Juba empata o jogo para o Bahia. Aí teve o Juan Freitas, o zagueiro do Fortaleza, não sei de onde. O Fluminense, zagueiro do Fluminense, foi expulso. Um jogaço, cara. Jogaço de bola esse Bahia e Fluminense na Fonte Nova. Com esse resultado, então, o Bahia chega ao seu segundo empate seguido nesse campeonato, mas não perde as 7 rodadas na competição. O Fluminense, por sua vez, chega ao seu segundo jogo de vencibilidade, mas não vence um jogo como visitante já há 3 rodadas. A última vez que o Fluminense vence um jogo fora de casa foi contra o Internacional, lá na 12ª rodada, ali mais ou menos, do campeonato, né? E aqui a gente finaliza os jogos então de sábado. Vamos então para os jogos de domingo, começando então com Palmeiras 2, Ceará 1. No jogo onde o Ceará abre o placar com um golaço do Lourenço, o jogador do Ceará, o Palmeiras consegue a virada com o gol de pênalti do Flaco Lopes, a virada 2 minutos depois com o gol do Vitor Roque desencantando no time do Palmeiras. E com esse resultado então, o Palmeiras ele volta a vencer no campeonato, né, cara? E chega ao 6º jogo de invencibilidade. O Ceará, por sua vez, chega ao seu segundo jogo sem vencer. E, cara, vamos lá, né? Nesse jogo de Palmeiras e Ceará, nós tivemos ela. A nossa queridíssima, a nossa gloriosa polêmica de arbitragem. Tem que ter, né, cara? Tem toda a rodada do Campeonato Brasileiro uma coisa que é lei. Tem que ter polêmica envolvendo a arbitragem. É certo, cara. Qual foi o lance da vez? O gol anulado do Ceará. Se eu não me engano, quando o jogo tava 1x0 pro Ceará, ainda, né, cara? Hoje eu tava 2x1 pro Palmeiras. Enfim, gol anulado do Ceará ali no decorrer do jogo, né, cara? Uma jogada onde seria gol, salvo engano, do Pedro Raul. Pois é, né? Ia saindo o gol do Pedro Raul. Acabou que o árbitro de vídeo deu impedimento nesse lance aqui, cara. E... mano, eu honestamente falando, mano, eu não sei o que dizer, cara. Eu honestamente falando, não sei o que dizer. É um lance assim, mano. Sei lá, mano, que eu vou falar desse lance aqui, mano. É tanto lance que acontece desse tipo, que a gente nem sabe mais o que falar. Fora que essa regra é a regra que mais muda no futebol. É a tal da regra do impedimento e... enfim, cara. É uma regrazinha difícil, cara. Bem difícil. E... não tem muito o que falar não, mano. Dessa vez eu vou deixar pra você que tá assistindo esse vídeo comentar sobre esse lance, né, cara? O que você achou? Você achou que o impedimento tá correto? Você achou que o Ceará foi prejudicado pela arbitragem? Olha, cara, eu tenho a sensação de que pode ter sido um erro de arbitragem, mas não sei também, cara. Eu não vou afirmar nada, não vou afirmar que eu não faço ideia do que dizer. Talvez porque meu repertório seja
em relação à vitória seja realmente um repertório baixíssimo, né, cara? O que é bem provável que seja. Mas, basicamente isso, cara. Basicamente isso. Eu vou deixar pra você que tá assistindo esse vídeo comentar aqui embaixo e deixar sua opinião. Foi correto ou não a anulação do gol do Ceará, tá? Vamos lá então para o próximo confronto então da rodada. Vasco 1, Atlético Mineiro 1. No jogo de o Galo sai na frente logo 1 minuto de jogo com um golaço, diga-se de passagem, do Gabriel Menino. O Vasco consegue arrancar um empate com um gol de pênalti do Verratti. E falando então de resultado, o Vasco com esse resultado chega ao seu quinto jogo de invencibilidade e segue na zona de rebaixamento. O Atlético, por sua vez, chega ao seu segundo jogo de invencibilidade, mas não vence como visitante já há 3 rodadas, né? Vamos lá então para o próximo confronto então da rodada. Cruzeiro 1, Santos 2. Eu assisti esse jogo, cara. Eu assisti esse jogo Cruzeiro e Santos e, cara, o primeiro tempo o Cruzeiro foi amplamente superior ao time do Santos. Veio o segundo tempo, o Santos melhora no segundo tempo. O Cruzeiro abriu o placar no primeiro tempo com o gol do Fabrício Bruno. Poderia ter feito 2, 3, até 4 no primeiro tempo. Acabou que só fez um. Veio o segundo tempo, o Santos melhora. O Santos cresce de produção, consegue o empate com o gol do Guilherme e vira o jogo aos 44 minutos do segundo tempo com o gol de Gustavo Camadeiro, que, diga-se de passagem, entrou muito bem nesse segundo tempo. Inclusive foi ele que deu o passe para o gol do Guilherme. Por então de resultado, o Cruzeiro sofre sua segunda derrota seguida como mandante nesse campeonato. Ele que perdeu para o Ceará há 2 rodadas atrás, agora perde para o Santos. O Santos, por sua vez, por incrível que pareça, chega a sua segunda vitória seguida nesse campeonato e é o terceiro jogo de invencibilidade. E cara, tem coisas que só o futebol brasileiro explica, mano. O Santos nesse campeonato, ele perdeu ponto para alguns times lá da parte de baixo. Só que ele simplesmente tirou ponto do Flamengo, atual líder do campeonato, e do Cruzeiro, atual vice-líder do campeonato. Simplesmente surreal, cara. Simplesmente surreal o que acontece no nosso futebol, né, mano? Não tem jeito, cara. O futebol brasileiro é uma parada assim inexplicável, mano. Inexplicável. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. E atenção, isso aqui não é teste, isso aqui não é edição, isso aqui não é nada. Grêmio 0, Sport 1. Você quer que eu repita? Vou repetir. Grêmio 0, Sport 1. Não, isso aqui não é edição, isso aqui não é coisa da sua cabeça, você não está alucinando. O Sport ganhou. O Sport ganhou. Mano do céu, o Sport ganhou, cara. Vai chover. Caraca, mano. Gol do Mateuzinho, ex-jogador do América Mineiro. E, cara, mano, o Sport ganhou. Igual eu falar, mano. O Sport ganhou, cara. O Sport ganhou, cara. Cê tá doido, cara. E na arena do Grêmio, tá? Na casa do Grêmio, o Sport ganhou, velho. Surreal, cara. Surreal, tá? Surreal. Surreal. Com esse resultado, então, o Grêmio, com esse resultado, deixa eu conferir aqui, sofre sua segunda derrota seguida no campeonato. Inclusive, nesse momento, vai ficando bem próximo à zona da degola. O Sport, por sua vez, finalmente, depois de 19 rodadas, um turno inteiro, o Sport finalmente conquista a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2025. Primeira vitória do Sport no campeonato. Vou até tomar uma água aqui, mano. Vou até parar aqui pra tomar uma água, porque, mano, na moral, velho. Pera aí, galera. Na moral, mano. Isso aqui foi surreal, cara. Isso aqui foi uma parada surreal. Surreal. E aqui a gente finaliza então os jogos de domingo. Vamos então pro último jogo da rodada. O único jogo de segunda-feira. Juventude 2, Corinthians 1. O Corinthians conseguiu a proeza
de perder o vice-lanterna do campeonato. Parabéns! Parabéns a todos os envolvidos por essa proeza. Parabéns! Obviamente que eu me refiro ao time do Corinthians, tá? O Juventude que abriu 2 a 0 com o gol de Gabriel Tagliari, que não fazia gol há 4 meses nesse campeonato. E Matheus Babi, sim, aquele mesmo revelado do Botafogo, jogando no Atlético Paranaense, inclusive. Agora tá jogando no Juventude. O Corinthians até diminui com o gol de falta do Mateuzinho, mas acabou que não adiantou. E ainda teve esta bendita expulsão do Romero, que, cara... Mano, eu fiz para o jogo desse confronto, que inclusive eu esqueci de citar, mas, cara... Ô, Romero, me responde uma pergunta, cara. O que raios passou na tua cabeça com esse lance, cara? O que raios passou na tua cabeça com esse... Mano, na moral, Romero, na moral, mano, não dá mais, cara. Não dá mais pra defender. Não dá mais pra te defender, Romero. Se você realmente queria ter alguma esperança, que tenha um fiapo de esperança, que, sei lá, em algum momento eu possa te defender, vou falar um negócio aqui, cara. Tá cada dia mais difícil de defender, Romero. Tá cada dia mais difícil de te defender, cara. Não dá, Romero. Não dá mais. Eu tô de saco cheio, cara. Eu tô ficando de saco cheio, de verdade, Romero. Eu estou ficando de saco cheio, cara. De verdade. De verdade, cara. Não dá. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Aqui, ó. 44 jogos, 5 gols, 1 expulsão. Surreal, Romero. Surreal, cara. Mas enfim, né? Já demos um piti aí com o Romero. Com esse resultado, então, o Juventude volta a vencer no campeonato depois de 4 rodadas. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de citar, que por sinal aparece bem aqui. Primeiro jogo após o retorno de Thiago Carpini no comando do Juventude. Primeiro jogo do Carpini no retorno ao Juventude. Parabéns! Parabéns aos envolvidos. O Corinthians, com esse resultado, chega ao seu 5º jogo sem vencer no campeonato. E vou falar um negócio aqui, velho. Eu falei isso no pós-jogo que eu fiz contra o Corinthians Juventude. Inclusive, já dando um pequeno spoiler. Mas vou falar aqui de novo. O Corinthians está brincando com fogo nesse Campeonato Brasileiro. Só isso que eu falo, tá? Só isso que eu falo. Inclusive, já dei meu piti no... Tô dando um pequeno spoiler nesse pós-jogo que eu fiz, né, cara? Inclusive, se você não viu, passa lá depois. E, tô dando um pequeno spoiler, dei meu piti em relação a esse sentido nesse pós-jogo, tá? Se você quer saber como, veja lá depois. E esses foram então os confrontos desta rodada. Vamos então para a tabela de classificação do campeonato, né, cara? Vamos lá então. Na tabela de classificação temos o Flamengo, líder do campeonato com 40 pontos. Inclusive, é campeão do primeiro turno, né, cara? Já que... Enfim, né, cara? Flamengo, líder do campeonato com 40 pontos. Cruzeiro, vice-líder do campeonato com 37. Palmeiras, terceiro colocado com 36. Bahia, quarto colocado com 30, completando então o G4. Completando o G6, temos Botafogo, quinto colocado com 29. E Mirassol, sexto colocado com 28 pontos. Sexto colocado na primeira participação na elite do futebol brasileiro. Detalhe, com 2 jogos a menos. Que campanha, cara. Que campanha do Mirassol, tá? Campanhazaça. Continuando então a tabela, temos o São Paulo, sétimo colocado com 28 pontos. O Bragantino, oitavo colocado com 27. Uma coisa que eu esqueci de citar, botando aqui. Palmeiras, Bahia, Botafogo e Mirassol, 2 jogos a menos. Continuando então a tabela, temos o Bragantino, oitavo colocado com 27 pontos. Bragantino já em queda livre, hein? Fluminense, nono colocado com 24 pontos, 2 jogos a menos. O Galo, fechando a primeira metade da tabela, décimo colocado com 24 pontos, 2 jogos a menos. O Internacional, 11º colocado agora para a segunda metade, com 24 pontos e 1 jogo a menos. O Ceará, 12º com 22, 1 jogo a menos. O Corinthians, é isso aqui que eu tô falando, ó. 13º colocado com 22 pontos. Abre o olho, Corinthians. Abre o olho. Em 14º tem o Santos com 21 pontos e 1 jogo a menos. O Grêmio, 15º com 20, 1 jogo a menos. O Vitória, 16º colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 18 pontos.
Na zona de rebaixamento, o Vasco, 17º com 16 e 2 jogos a menos. O Fortaleza, 18º com 15, 1 jogo a menos. O Juventude, 19º com 14, 2 jogos a menos. Na 20ª e última colocação, o Sport com 9 pontos e 2 jogos a menos e uma vitória no campeonato. Aconteceu. Acontece a primeira vitória do Sport no Brasileirão 2025. E pelo que eu tô vendo aqui, cara, agora que eu tô vendo, o Sport tá 4 jogos sem perder. 23 empates, agora venceu o Grêmio. Ai, 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 ai. Surreal, cara. Surreal, tá? E aqui a gente finaliza então o nosso resumo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera que consome o conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!